Quando Jesus, mais uma vez, ele vai falar a respeito de como nós precisamos lutar contra um sentimento tão característico da nossa geração, que é a ansiedade. Muitas vezes a gente pensa que a ansiedade é algo que surgiu no século XXI, pois nunca se falou tanto acerca de ansiedade quanto na nossa geração. Mas Jesus já trata desse ponto há 2000 anos. Mas na nossa geração nós temos sentido os efeitos como nunca antes, a ponto de a doença mais falada é justamente uma doença vinculada à ansiedade, que é a depressão, o pânico, todas essas enfermidades de cunho emocional, elas têm como raiz a ansiedade, a preocupação com as coisas futuras, e surge de uma falta de confiança em Deus. Antes da gente iniciar o estudo, eu gostaria de meditar com vocês num salmo. A gente podia falar sobre vários salmos, mas a gente vai meditar em um específico que trata desse assunto. Mas eu vou ler com vocês, a gente vai fazer dessa forma nessa noite. Eu vou ler com vocês o início dessa passagem e depois nós vamos meditar no sentido de mostrar como é possível, sim, viver sem estar ansioso. Viver, porque o grande problema não é a ansiedade em si, mas é a ansiedade de nos controlar. A ansiedade, ela faz parte, como por exemplo, eu não posso impedir a chuva de molhar, mas eu posso impedir a chuva de me molhar. Eu posso usar um casaco, eu posso usar um guarda-chuva e com isso eu não ficarei molhado. Mas a chuva, necessariamente, ela vai trazer água e ela vai molhar. Assim como o nosso corpo, diante de determinadas circunstâncias, ele vai ter a tendência natural de reagir com ansiedade, de reagir com medo, com insegurança. Mas é nesse momento que nós temos que usar a fé, a confiança nas promessas do Senhor, como a gente já falou aqui em tantos outros momentos, que a fé não é algo subjetivo, não é um pensamento positivo, como muitos evangélicos têm acreditado. Não, eu vou pensar que vai melhorar, eu vou pensar que essa chuva ela não vai trazer nenhum dano à minha casa, não vai ter goteira, não vai ter alagamento, vou pensar positivo e aí Deus vai honrar o meu pensamento positivo. Fé não tem nada a ver com isso. A fé está sempre ligada à palavra de Deus e não à palavra dos homens. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, não com a nossa. Então, se eu digo, isso vai acontecer, Deus não tem compromisso nenhum. Mas quando a gente diz, está escrito assim, assim, aí pode ter certeza que vai acontecer, porque Deus tem compromisso com aquilo que ele fala. É importante que nós, como cristãos, em uma geração que os cristãos têm se esquecido do Evangelho, é preciso que a gente mostre por nossas ações e palavras que nós cremos naquilo que professamos, que Cristo Jesus é o Senhor do céu e da terra e que Ele está no controle de tudo e de todos. Isso tem que ser não somente ouvido das nossas bocas, mas tem que ser visto por nossas ações. Então, olhe como começa aqui. Perceba que, como nós falamos ontem, aqui é um sermão de Jesus, e se você prestar atenção, você vai ver que aqui Lucas, ele traz um sermão de Jesus, onde muitas passagens que nós vamos ler aqui no Lucas 12, a gente vai encontrar, por exemplo, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Significa que Jesus, ele pregou os seus ensinos em muitos lugares. Jesus não tinha um sermão diferente para cada cidade. A gente não precisa inovar.
Você vai perceber que Jesus, em muitos lugares, ele vai repetir a mesma coisa que ele falou. Porque a necessidade de ouvir é igual para todas as pessoas. Essa necessidade de inovar faz parte da carnalidade do homem insatisfeito. O cristão, ele está satisfeito com Cristo, e principalmente ele está satisfeito com a palavra de Deus. E ele não se sente seguro quando alguém traz algo novo. A segurança dele está justamente em meditar nessa palavra que salvou todos os que vieram antes de nós, que salva todos os que na nossa geração creem, e salvará todos que vierem após, se o Senhor Jesus não voltar na nossa geração, pois essa palavra é eterna. Então, aqui no início do capítulo, da passagem de hoje, capítulo 12, versículo 22, olha como Lucas nos apresenta. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos. A gente já viu que no versículo 13, o que é que acontece? No meio do sermão de Jesus, no meio desse momento onde Jesus está pregando e milhares de pessoas estão seguindo a ele, como começou o capítulo 12 falando dessa forma, um homem, ele rompe com a multidão e faz uma pergunta de acordo com o seu interesse material, com a sua ganância. Jesus mostra como é perigoso pensar dessa forma, pensar colocando o material na frente do espiritual. E agora no versículo 22, Jesus vai continuar tratando desse assunto, mas mostra-nos mais uma vez que o público-alvo de Jesus nunca foi a multidão, sempre foi os seus discípulos. Por mais que ele falasse a todos, ele tinha um público-alvo. Ele tinha um grupo pré-estabelecido para direcionar a sua palavra. E para aqueles que dizem que esse tipo de pregação, como a nossa, é uma pregação errada e exclusivista, nós precisamos entender que não é o que queremos crer, mas é o que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina que só vai crer quem o Senhor quer que creia. Por isso, inclusive, ele ensina por parábolas. Porque nem todos que ouvirem vão reagir da mesma forma. Só irão reagir da forma que Deus determina, crendo aqueles que efetivamente forem alcançados pela graça. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso, perceba que o foco de Jesus está vinculado ao que nós estudamos ontem. A passagem anterior. Qual é a passagem anterior? Eu vou resumir ela na forma como Jesus resumiu. O resumo da passagem anterior está justamente no versículo de número 15, quando Jesus diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Esse é o ensino. E para que esse ensino ficasse bem aprofundado, Jesus conta uma parábola, para que a gente entendesse esse princípio. Mas o princípio é esse. O princípio é: cuidado com a avareza. Cuidado com a avareza. Cuidado com a avareza, porque ela vai chegar na sua vida sem que você perceba. Ela vai chegar na sua vida disfarçada. Ela vai chegar na sua vida aparentando querer o seu bem, mas na verdade o fruto dela será mortal. Como assim, pastor? É aquela pessoa que chega na sua vida e diz: eu te amo tanto, mas eu estou vendo que você não está se preocupando com o seu futuro. Você tem que se preocupar. E quando a pessoa falar, se a pessoa falasse isso no sentido de futuro, vida eterna, amém. É verdade, eu preciso me dedicar mais às coisas do alto. Mas normalmente as pessoas chegam para a gente falando: você precisa se preocupar com a sua velhice. Porque se você continuar sendo uma pessoa generosa como você é, que tudo que sobra você ajuda os outros, você não vai ter quando você precisar. Então eu estou te dando esse conselho, porque você sabe que eu sou seu amigo. O meu conselho para você: faça o seu pé de meia. Não fique com essa de ajudar todo mundo, porque quando você precisar, ninguém vai te ajudar. E aí, eu já ouvi isso de cristãos, de
pessoas que se dizem cristãs. A gente não ajuda uma pessoa porque a gente quer ser ajudado no futuro. A gente não faz um bem porque a gente quer receber um bem lá na frente. Quem faz isso é o ímpio. A gente faz o bem porque nós não sabemos agir de outra forma. Nós fomos transformados. Uma das características da nossa essência é justamente a benignidade. Nós fazemos o bem porque o Senhor nos transformou. E quando a gente faz o bem a alguém, independente de ser cristão ou não, a prioridade é isso da fé. Mas a gente ajuda até quem não é cristão. Quando a gente faz o bem, a gente faz por amor a Cristo e não pela necessidade daquela pessoa. A necessidade daquela pessoa não é o alvo principal. A igreja não é uma instituição de assistência. A igreja é a casa de Deus. A igreja é o microfone pelo qual Deus prega o seu evangelho. Então, isso é a igreja. A prioridade é o evangelho. A prioridade é apresentar a Cristo. E quando nós fazemos isso com a pregação, a gente faz isso imitando as ações de Jesus, que é ajudar os necessitados, como algo secundário, não como algo primário. Que isso fique bem registrado, porque nós temos sido influenciados com esse tipo de pensamento de que o importante é se fazer o bem moral. O importante é você fazer o bem que a sociedade espera que você faça. Não, essa não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é agradar ao Senhor. E como agradamos a Ele? Pregando o seu evangelho a toda criatura, discipulando e ajudando aqueles que efetivamente precisam, debaixo do direcionamento de Deus, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. De maneira que, se eu ajudo uma pessoa por amor a Cristo, e aquela pessoa que eu ajudei não somente não me agradece, como me apunhala pelas costas, eu não vou ficar com raiva dela. Porque eu nunca esperei que ela retribuísse nada para mim. Eu fiz por amor a Cristo. E é o Senhor que me recompensará. Já me recompensou aqui com a alegria de servi-lo, e me recompensará mais ainda no porvir, com o galardão que a própria Bíblia diz que nos aguarda. Então é importante que, como cristãos, tenhamos essas verdades firmes, porque são essas verdades que nos ajudam a fazer o que está escrito em Provérbios: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Temos visto muitos irmãos e irmãs machucados. E machucados não por conta de que estão sendo cristãos, mas por conta de que não estão sendo cristãos. Um cristão não fica chateado porque o outro não te deu bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Um cristão não fica chateado com essas trivialidades. Quem fica chateado com isso é o ímpio. Quem busca reconhecimento humano é o ímpio. O cristão, ele não busca receber amor, ele busca dar amor. Porque o amor que efetivamente importa, ele já recebeu de Cristo. Ele vai receber dos irmãos, amém. Mas se não receber, ele já recebeu mais do que o suficiente da parte de Cristo, de maneira que não vai faltar nada. Então, é preciso amadurecer. Então, a gente tem vivido num momento onde todo mundo parece que é de porcelana, que qualquer coisa mais séria machuca. Não está errado o evangelho. Quem está errado é a pessoa que se sente ofendida com a verdade. Então, Jesus mostra aqui: não andeis ansiosos. Mas Jesus, minha vida está assim, minha vida está desse jeito. Como é que eu não vou ficar ansioso ou ansiosa? Você confia? Não andeis ansiosos. Não é um conselho, é uma ordem. Mas Jesus, a economia está tão instável. A gente está vendo aí o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia, e a qualquer momento pode acontecer uma guerra mundial. Sim, o que você tem a ver com isso? Você pode evangelizar Putin e Joe Biden? Você pode, se pudesse evangelizar os dois, vá lá e evangelize. Mas você pode hoje? Não. Então procure, confie, evangelize quem você pode. E evangelize principalmente mostrando que não são essas duas pessoas que por acaso, né, na linguagem do homem, mas
por uma providência divina, estão liderando as duas superpotências atuais. É Deus que está no controle. E a gente, como cristão, tem que deixar isso bem claro. Parece que as pessoas têm se esquecido de que há um rei no seu trono. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Então eu queria parar aqui e, como eu disse a vocês, eu quero apresentar o remédio, que a gente já falou em outro momento, vamos falar de novo. Está no Salmo. E hoje a gente vai meditar no Salmo que eu tenho certeza que todos vocês sabem decorar. Salmo 23. É o salmo de uma pessoa que confiava em Deus. Perceba, olha, Davi escreveu vários salmos. A maioria, inclusive, dos mais de 140 salmos foram escritos por Davi. Mas esse é o salmo que é conhecido como o Salmo de Davi, o Salmo do Bom Pastor. Davi, ele fala como alguém que conhece essa função, porque foi a função que ele exercia quando ele foi chamado para ser rei. Às vezes a gente olha para a figura de Davi como um guerreiro, né? Porque ele foi de fato um soldado, mas antes de tudo Davi foi um pastor. Inclusive quando ele foi ser ungido rei, ele não estava nem no jantar, não foi convidado, porque ele estava cuidando das ovelhas da família. E aí chamaram ele para ungí-lo. Por isso não se preocupe, você não vai perder a sua bênção. Aleluia. Se você estiver fazendo alguma coisa, a sua bênção vai lhe esperar. Né? Olha, chegou a bênção. E falei, tá vendo? A bênção chega na hora certa. Brincadeira. Então, amém. Salmo 23. Davi começa falando daquilo que ele bem conhecia. E uma das coisas interessantes desse salmo, quando você estuda, é que no primeiro momento a gente lê esse salmo e a gente fica pensando assim, não, Davi deve ter escrito esse salmo quando ele era jovem. Talvez na época que ele tocava a harpa para Saul, né? Quando ele era bem jovem, antes até de lutar com Golias. Não, Davi tocou a harpa, Davi escreveu esse salmo segundo quase que a unanimidade dos estudiosos, dos historiadores, na sua velhice, quando ele já era um senhor de idade. Ele escreve esse salmo e ele começa dizendo: o Senhor, com letras garrafais, o Senhor, vocês já sabem que palavra é essa no Antigo Testamento. Toda vez que aparece Senhor com letras maiúsculas ou garrafais, significa a palavra Adonai. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Você percebeu como Jesus diz: não andeis ansiosos. Olha que coisa interessante. Deixa marcado o Salmo 23. Vamos voltar para o texto que a gente leu, Lucas 12, 22. Olha que coisa interessante. Pastor, o que o senhor quer mostrar para a gente? Eu quero mostrar como a Bíblia, ela fala conosco de forma pessoal. Todos vocês que estão aqui, eu estou vendo, cada um tem uma Bíblia na mão. Tem minha irmãzinha, tem a Bíblia no celular, eu também tenho. Então, quando a gente pega a Bíblia, é a mesma Bíblia que milhões de pessoas têm no mundo. Por exemplo, eu falei ontem, o número de evangélicos aqui no Brasil já passou 65 milhões de pessoas. Então vamos imaginar que esses 65 milhões de evangélicos têm a Bíblia. É a mesma Bíblia. 66 livros. As traduções diferentes, mas a diferença é muito pouca. É muito igual. E olha que coisa, como ela é pessoal. Versículo 22 de Lucas 12. Assim que dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele está dizendo: não ande ansioso pela sua vida. Ele está falando com você. Ele não está falando com geral. Ele não está falando com todo mundo. Ele está falando com você que confia nele. Então a gente pode estar num salão, a gente pode estar num ambiente onde tem 100 pessoas ouvindo a pregação, ouvindo essa passagem, mas essa passagem de fato só está sendo direcionada a uma que confia.
Você que confia, é para você. É como Davi escrevendo o Salmo 23, voltando agora para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Eu não sei se o Senhor é o pastor de Saul. Ele não é. Eu não sei se ele é pastor dos filhos de Saul. Não sei se o Senhor é o pastor dos meus filhos. Porque se de fato Davi escreveu esse salmo na sua velhice, aqui já está inserido na história de Davi a traição do seu próprio filho, que tentou usurpar o trono dele. Então, eu não sei se o Senhor é o pastor do meu filho. Nem do meu filho eu sei. Eu não sei se o Senhor é o pastor da minha esposa, Mical. Ela me rejeitou no coração quando eu estava celebrando a chegada da arca do Senhor. Eu não sei. Eu não sei se o Senhor é o pastor dos líderes religiosos. Eu não sei. Mas o Senhor é o meu pastor. Percebe o caráter pessoal desse salmo? É o caráter pessoal que todo cristão precisa ter no seu relacionamento com Deus. Porque na nossa chegada no céu, nós vamos ver esse relato pessoal de maneira única. E é preciso que isso comece aqui. É preciso que o nosso relacionamento com Cristo, de intimidade, comece aqui. A ponto de eu poder dizer, é o meu pastor. Ele é o meu. E a ideia aqui é muito linda. Jesus, o que Davi está dizendo é, o Senhor cuida de mim. O que um pastor faz em relação à ovelha? Porque o contexto é esse, o pastor de ovelhas. Não é o pastor que a gente conhece hoje, o líder de uma igreja local, que tem as atribuições, por exemplo, de pregar. Não, aqui Davi está falando no sentido de um pastor que cuida de ovelhas no campo. A analogia é essa, como a gente vai ver mais adiante. Então ele diz, o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim. É Ele que como a gente vai ver mais adiante, Ele que bota a comida diante de mim. Ele que sacia a minha sede. Ele que me protege dos inimigos, porque eu não tenho condição de me garantir na minha força. Porque os meus inimigos não são carnais. Nem se fosse, eu poderia, mas eles não são carnais. Eles são espirituais. Eu nem os vejo muitas vezes. Muitas vezes eu tenho que lutar contra o inimigo que está dentro de mim, minha própria carne. Como disse Paulo, eu esmurro o meu próprio corpo para que naquilo que eu pregue, eu mesmo não seja encontrado reprovado. Então é isso que Davi diz, que o Senhor é o meu pastor. Por isso que eu não vou andar ansioso, porque o Senhor é o meu pastor. Percebe como a maioria das pessoas que colocam o Salmo 23, e se você for numa loja evangélica, como eu já frequentei muito loja evangélica, mas hoje em dia não vou, por vários motivos, mas quando você vai em loja evangélica, uma coisa que você sempre vai encontrar é aquele pergaminho ou um quadro que tem o Salmo 23, porque é uma das coisas que mais se vende. Eu mesmo comprei vários. Né? É um pergaminho assim, né? Assim, com a madeirinha em cima, uma madeira embaixo, e tem uma espécie, né, de assim, para você colocar em casa, no trabalho, em algum lugar, porque aquilo dali espanta o mal olhado. Como assim? Não, aquilo ali bota o mal para longe. Que mal? Para longe. Ele dali faz o diabo dar risada de você. Porque ele sabe que o Senhor não é o seu pastor. É como uma das coisas que normalmente você sempre vai ouvir como pastor, eu já ouvi algumas vezes, quando você pastoreia algum tempo, sempre vai acontecer de alguém perguntar, pastor, tatuagem é pecado? Sempre vai ter esse momento. Olha, assim, sem entrar no mérito de que tatuagem é pecado, mas assim, tatuagem é uma grande hipocrisia. Porque sempre a pessoa faz um rascunho. Tem gente até que tatua, eu já vi gente que tatua versículos bíblicos, passagens bíblicas inteiras. Eu já vi gente que tatuou o Salmo 23, Salmo 91. E o que é aquilo? Aquilo é uma grande mentira. A pessoa tatua um leão, mas na verdade ele é o quê? Ele é um medroso. Ele, se aparecer qualquer demônio na frente dele, ele sai correndo.
Ele faz xixi nas calças. Mas ele é a tatuagem de dragão. Mas se o dragão mesmo aparecesse na frente dele, como está em Apocalipse, ele fazia o quê? Olha que hipocrisia. O ser humano é aquele que celebra a hipocrisia. As nossas camisas, sempre frases, né? As frases motivacionais são grandes mentiras. Porque a maioria das pessoas que repetem aquelas frases, elas não acreditam naquilo, elas fazem aquilo como um mantra, uma expectativa de ter alguma mudança. E aqui a gente vê que não é desse jeito. A nossa confiança deve estar no Senhor, senão ela vai estar na areia movediça. Senão a nossa confiança vai ser igual um castelo de areia. Facilmente se desfaz. O Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque só Ele pode cuidar de mim. Ninguém mais pode. A ideia não é o Senhor é o meu pastor e tem outras pessoas que podem ser pastor. Não, só o Senhor pode ser pastor. Só Ele pode cuidar da gente, do jeito que a gente tem que ser cuidado. Porque só Ele tem uma característica principal, que é o amor pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse o Senhor Jesus. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O mercenário. Qual é o mercenário? Você sabia que mercenário é uma palavra que eu e você gostamos muito? Assalariado. Pastor, eu gosto tanto de ser assalariado, de carteira assinada, bonito. Sabia que essa palavra no grego significa mercenário? Mercenário e assalariado é a mesma palavra no grego. É aquele que trabalha para receber dinheiro. É um pecado isso? Irmãos, depende, viu? E se você é um assalariado na obra de Deus, aí não, aí é pecado sim. Porque a gente não faz a obra de Deus visando um retorno financeiro. Quem faz isso está trabalhando para o diabo, não para o Senhor, porque o Senhor nunca fez essa proposta de assalariar. Ele faz a proposta de sustentar aqueles que confiam nele. O Senhor é o meu pastor, e ele diz, nada me faltará. A tradução, que vocês já devem saber a essa altura, a tradução mais condizente com o hebraico seria, de nada sentirei falta. Porque a ideia do salmista, se a gente for ler com a seriedade que esse texto merece, porque uma pessoa às vezes pega esse Salmo 23, e aí se eu pegar esse Salmo 23, deixa o Salmo 23 aí, vamos rapidamente aqui para 2 de Coríntios, capítulo 11, 2 de Coríntios 11, os irmãos que vão chegando, eu já vou aqui adiantando uma leitura, porque você vai ver o que Paulo vai dizer, o que ele passou, as coisas que ele passou por amor a Cristo. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23. São ministros de Cristo? Paulo está falando, trabalham para Jesus, falam como que fora de mim. Paulo agora vai fazer uma espécie, né, de currículo sobre, desde que ele começou a fazer a obra de Deus, o que aconteceu na vida dele. É como se ele estivesse fazendo um relatório da vida dele, desde o momento que ele começou a viver para Cristo. Aí ele diz, eu ainda em trabalhos, muito mais, trabalhei mais do que todo mundo, muito mais em prisões, e fui preso. Mas o senhor não é seu pastor? Por que você foi preso? Porque ele é meu pastor. Se o senhor não fosse meu pastor, eu nunca seria preso, porque o mundo me amaria. Em açoites, ele foi açoitado, sem medida. Mas o senhor não é seu pastor? Em perigos. Mas o senhor é seu pastor e você passa perigos? Claro. Perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. O açoite, a quarentena de açoite menos 1, é o castigo dos judeus. O açoite com varas é o castigo dos romanos. Ou seja, quando Paulo chegava numa aldeia onde tinha muitos judeus, ele era perseguido. Quando Paulo chegava num território onde tinha gentios, né, pessoas que tinham costumes como os romanos, ele também sofria perseguição de ambos os grupos. 1 vez apedrejado. Mas o senhor não é seu pastor, Paulo? Você foi apedrejado? E aqui eu já vou adiantando, porque Paulo vai dizer no versículo 27,
em trabalhos e fadigas. Paulo chegou a trabalhar a tal ponto de exaustão. Quem aqui já trabalhou e quase desmaiou de tanto trabalhar? Eu não estou falando de um se sentir mal, porque às vezes você vai para o trabalho e você está com alguma enfermidade, né? E aí você pode ter um se sentir mal. Não, Paulo está dizendo que ele se sentiu mal de tanto trabalhar. Ele trabalhou a exaustão. Vigílias aqui não é vigília como o pessoal conhece, né, nessas igrejas, que tem intervalo, que tem lanche, que tem merenda. Não, é vigília a noite toda sem dormir, diante de um perigo iminente. Ele orava. E aí ele vai dizer aqui, muitas vezes em fome e sede. Mas vem cá, Paulo, e o Salmo 23? Não vale não para você, Paulo? Claro que vale. Mas no Salmo 23, voltando agora para o Salmo 23, Davi não está dizendo que nunca vai passar por nada. Porque se você pegar a vida de Davi, Davi passou por muitos perigos. Davi passou fome a ponto dele comer os pães da proposição. Porque eles estavam com o quê? Com fome. O próprio Jesus falou sobre esse assunto, quando ele vai revelar a hipocrisia dos fariseus. Vocês estão falando aí, né, da religiosidade que os discípulos comeram aqui sem lavar as mãos e pegaram espigas no sábado para comer, estão dizendo que isso é pecado. Mas quando Davi entrou na casa do Senhor e comeu os pães da proposição, ele não era pecado, não foi pecado ali não? E quem diria que o rei Davi, que era idolatrado pelos fariseus hipócritas, teria pecado em comer os pães da proposição? Ninguém diria isso. Mas o Senhor Jesus disse, não, 2 pesos e 2 medidas, que é isso? Então aqui, Davi está dizendo, de nada sentirei falta. Se eu passar por fome, Deus vai me dar força e graça para passar por isso. Se eu sentir sede, Deus vai me dar graça para passar por isso. Se eu sentir frio e não tiver com que me cobrir, Deus vai me dar graça para passar por isso. Se eu tiver com muito calor e não tiver como, né, me refrescar, Deus vai me dar graça para passar por isso. A ideia é, aquilo que eu não tiver uma providência material, Deus vai mandar uma providência espiritual, que vai suprir toda a escassez material. Porque o espiritual, ele transcende o material. De maneira que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele pode passar 40 dias sem comer e não morre, e não se sente fraco, como a gente já viu na Bíblia. Elias passou 40 dias sem comer, o próprio Moisés passou 40 dias sem comer, e Jesus passou 40 dias sem comer, e não desmaiaram e nem ficaram doentes por conta disso. Então a gente percebe que o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Por quê? Porque o Senhor supre, porque a minha confiança está no Senhor, e eu sei, como mais adiante Davi vai dizer, Ele está do meu lado. Por isso eu não vou andar ansioso, porque eu sei que o Senhor, Ele está do meu lado. E aquela necessidade momentânea faz parte do seu projeto para a minha vida. Cada um de nós, se de fato somos eleitos de Deus, nós somos como que um projeto de Deus aqui. E Deus tem os seus planos para nós. E ele continua dizendo agora no versículo 2 do Salmo 23, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha que coisa. O que é que uma ovelha precisa? As necessidades de uma ovelha, elas são poucas. E uma delas é um pasto. O pasto serve para a ovelha se alimentar e para a ovelha descansar. Mas principalmente para ela se alimentar. O pasto verde significa comida em abundância. A ideia aqui, irmãos, não é comer até passar mal. A ideia é, eu vou ter o suficiente e eu não preciso me preocupar. É justamente, eu não preciso ficar ansioso, porque o pasto é verdejante. O meu Senhor sempre me conduzirá a Ele. Versículo 2 ainda. A segunda necessidade da ovelha. Essas duas necessidades faladas pela ovelha, nós vamos ser lembradas por ela, quando Jesus fala também sobre esse assunto. Leva-me para junto das águas de descanso. Então,
Ele não somente nos alimenta, como ele sacia a nossa sede. São as duas necessidades básicas, tanto do animal quanto do ser humano: comer e beber. A gente precisa de algo sólido e a gente precisa também de líquido. Afinal de contas, o nosso corpo é formado por bastante líquido. Leva-me para junto de águas de descanso. E aqui, essa água de descanso, muitas vezes a gente não entende, porque a gente não entende o hebraico e muitas vezes não entende a profissão de pastor de ovelhas. A ovelha é um animal muito frágil no sentido físico, até na questão de beber água. Ela tem o nariz muito próximo da boca. Então, quando você leva a ovelha para beber água, você não pode levar ela para beber água num rio ou num riacho, porque as ondulações, elas podem, a ovelha ela pode aspirar a água e morrer afogada. É como um bebê que tem refluxo. Você tem que sempre estar de olho nele ou colocar ele numa posição em pé, porque se ele der o refluxo, ele pode aspirar aquele vômito e morrer asfixiado. A ovelha também. Então a ovelha, ela precisa de que o pastor ele faça uma espécie de represa, uma mini represa. Ele faz como no nosso linguajar, né? Claro que não é com água salgada, é com água doce, mas como que uma piscinazinha, né? Que a gente vê nas praias. Então ele faz uma mini represa para a água ficar bem paradinha, e aí as ovelhas vão beber naquela água de descanso, naquela água parada. Esse é o significado do texto. Por que isso é interessante? Para você ver como o pastor ele se preocupa com os mínimos detalhes. Não é assim, tome aí para você comer, tome aí para você beber e se vire. Não, ele se preocupa com os mínimos detalhes. Ele sabe a quantidade que cada um de nós precisa de água e de comida. Ele sabe de tudo. Ele sabe dos mínimos detalhes. Nós já falamos aqui, ele tem contado o número de cabelos na nossa cabeça. Olha que coisa. Mostrando o controle do Senhor, não somente sobre toda a sua criação, mas principalmente na vida dos seus eleitos. Isso é tão bonito que você vai ver isso sendo repetido muitas vezes na Bíblia. E um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento, a semelhança desse daqui do Antigo Testamento, é Romanos 8:28, que a gente falou recentemente aqui nas reuniões. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Seria um texto paralelo do Salmo 23. Mais ou menos a mesma coisa que Davi está dizendo aqui. Paulo repetiu o mesmo princípio. Esse é o remédio para a gente não andar ansioso. É confiar em Deus. É confiar nas suas promessas. Porque Deus repetiu tantas vezes as mesmas promessas? Porque a gente tem um coração tardio em acreditar. A gente é muito descrente. E olha que a gente é chamado de crente. Imagine, né? Versículo 3. Refrigera-me a alma. A gente está aqui no ar-condicionado, imagine. E a gente está no ar-condicionado no inverno. Agora, você já imaginou, às vezes, quando a gente... Acho que foi semana passada, né? Que estava um clima assim, bem quente, abafado, né? Mas, irmãos, a gente não faz a mínima ideia do que é calor. Porque um dos lugares mais quentes do mundo é o lugar onde Davi estava, aquela região ali. Tem os 2 desertos mais inóspitos do mundo, né, porque tem outros, mas um dos mais inóspitos do mundo, que é o deserto de Negueb, junto com outro deserto, né, que eles se cruzam naquela região ali do Oriente Médio. Então, calor é naquele lugar, principalmente quando está no meio-dia, que é o horário mais quente do dia. E aí ele fala aqui uma linguagem que a gente só vai entender séculos depois com a invenção do ar-condicionado. Mas quando esse salmo foi escrito, não tinha ar-condicionado. Davi escreve esse salmo 1000 anos antes de Cristo. A luz elétrica foi feita tem pouco tempo, imagina o ar-condicionado. E aí ele diz, ele vai refrigerar a minha alma.
Você imaginou isso? Ele não vai refrigerar o meu corpo, porque refrigerar o meu corpo é mais fácil. Então, quando está no sol quente, o que eles procuram? Uma caverna. Ou então, uma árvore, né? No deserto tem os chamados oásis. Então, você faz uma tenda e você espera aquele sol mais quente passar. Então, as pessoas que vivem no deserto, eles sabem como viver nesse tipo de ambiente. Mas Davi está falando de um calor diferente, que é o calor de dentro. Davi está falando daquele calor que vem quando a gente diz assim, numa linguagem até bem usada, né? Eu estou com a cabeça queimando. Normalmente quem diz isso é uma pessoa que está cheia de quê? De preocupação. A pessoa está muito preocupada, ela tem uma série de obrigações, ela está preocupada às vezes com sua saúde, está preocupada com compromissos que assumiu, né? Então está com a cabeça queimando. Ele diz, o Senhor refrigera a minha alma. De maneira que as minhas preocupações, elas são esfriadas. Não a minha fé, as preocupações. Refrigera a minha alma. De que forma? Guiando-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não é simplesmente porque a gente é legal, porque a gente não é legal. Se a gente procurar um motivo para Deus nos amar, a gente não vai achar. O único motivo para Deus nos amar é porque Ele quis nos amar. Não tem motivo. A gente só pode se maravilhar e aceitar esse amor com bastante alegria. Guia-me pelas veredas da justiça. Perceba, irmãos, aqui a gente já percebe, já observa, né, para evitar redundância, a gente já percebe algo que tem sido bastante pervertido na nossa geração, que é a questão da eleição. Você vê que tem gente que acredita na eleição e tem gente que não acredita na eleição, mas o fato é que aqueles que não acreditam na eleição, eles não podem usar a Bíblia como livro de fé, porque a Bíblia fala que nós somos eleitos. Então, a eleição, ela está na Bíblia, está na Bíblia, inclusive, de maneira literal e repetida. Mas a questão é que algumas pessoas têm pervertido a eleição, no sentido de que eu fui eleito e eu posso viver uma vida ímpia porque eu fui eleito. E Deus vai me salvar do mesmo jeito. Eu estava chegando aqui na igreja, parei um pouco no carro, estava orando e me preparando. E eu estava lendo um texto também de um pastor que recentemente postou algo dando tiro e dizendo que incentiva as pessoas a darem tiro e matar os outros, e diz que é crente. E esse mesmo pastor, ele fez um outro texto, para você ver como a heresia nunca vem sozinha, dizendo que a pessoa pode se suicidar e que a pessoa que se suicida é tranquilo, que é salvo. E não tem problema nenhum se suicidar. Ele dá exemplos, né, de pessoas que passaram, né, no passado, mulheres que foram violentadas e pessoas que passaram por sofrimentos assim e não suportaram e tiraram sua própria vida, e ele disse que essas pessoas foram salvas tranquilo. Ele disse, como assim tranquilo? Porque aqui diz que refrigera a alma. Eu posso sofrer o maior abuso que existe, eu imagino que deve sofrer, né, a pessoa que passa por determinadas situações, mas eu sei que Cristo pode confortá-las e consolá-las, porque pessoas passaram por coisas piores e foram confortadas em Cristo, porque Ele é o nosso pastor. Aí vem esse pastor, que não é pastor, e diz, não, se você estiver muito mal e se suicidar, fique tranquilo que você vai para o céu. Você já imaginou isso? Uma pessoa que está pensando em se suicidar, diz, não, agora pronto, agora que eu vou me suicidar mesmo, porque eu não estou aguentando mais viver, minha vida está muito difícil, e a pessoa diz que se eu me suicidar eu vou para o céu, então eu prefiro ir para o céu logo. E vem cá, é você que determina o momento que você vai entrar no céu? Mas segundo esse pastor porque se você se suicida e vai para o céu, porque você diz que é crente, e você diz assim, a que ponto? Perceba, a pessoa que diz que você pode tirar a vida do outro e você é crente, é claro que ele vai dizer que você pode tirar a sua vida e continua sendo crente. E esse pastor é bastante seguido. Um dos pastores, assim, no meio desses que gostam dos intelectuais, muito respeitado. Ele vem até aqui na Bahia, muitas vezes, porque ele é ligado à Convenção Batista.
Então você fala assim, rapaz, que é isso? Como é que uma pessoa pode ler esse salmo e dizer assim, eu creio? Como você crê se você se suicidou? Como é que você crê que o Senhor é seu pastor se você está procurando fazer a sua justiça? Se alguém fizer um mal a mim, eu vou lá e dou um tiro nele. Vai ficar, não é Deus que vai se vingar? A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Eu não vou fazer o mal, eu vou confiar no Senhor. Se alguém quiser fazer um mal a mim, o Senhor pode impedir. Se Ele não impediu, é porque eu tenho que suportar. Isso é fé. Mas o que a gente tem visto hoje é uma perversão da Bíblia para que a Bíblia se adeque à perversidade do homem. Então eu posso matar e Deus assina embaixo. Não, Deus não assina. Os assassinos não entrarão no reino de Deus. E os suicidas? Agora você vê a discrepância, né? Então você vê assim, a pessoa é contra o aborto. Essa pessoa é contra o aborto. Mas ela não é contra o suicídio porque os dois são assassinatos. O aborto, você está matando alguém na barriga. O suicídio, você está tirando sua própria vida. É assassinato. Mas você vê que as pessoas não enxergam aquilo que está na frente delas. Por quê? Porque elas preferem as trevas do que a luz. Porque as suas obras são más. Não é o que diz a Bíblia? E não fala somente de preferir, fala de amar. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras são más. A gente ama aquilo que a gente se identifica. É como pessoas que dizem, eu amo determinado time de futebol. Você diz isso de um time que você não torce ou um time que você torce para ele? Então aqui o salmista diz, o Senhor me guia, mas não é porque eu sou legal ou porque eu mereço, é por amor ao seu nome. Versículo 4. Eu sou crente, significa que eu não vou sofrer? Pelo contrário. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E mais uma vez é importante aqui conhecer um pouco da cultura hebraica, porque essa expressão é o que a gente chamaria de hebraísmo. É uma expressão característica do povo hebraico, assim como a gente tem expressões que são características do povo aqui do Brasil. Uma expressão que a gente até brinca com o irmão, que é isso? Né? Então, se você de repente traduz o que é isso em uma outro idioma, a pessoa não vai entender o que é isso. Mas isso é uma expressão que é uma interjeição em relação a algo que aconteceu assim, né? E você tá assustado. O que é isso? Você está assustado. Não é porque você não sabe o que está acontecendo. É porque você se assustou com aquela situação. E você diz, o que é isso? Então, isso é uma expressão da nossa língua. Assim como essa expressão é uma expressão da língua hebraica. Então, quando a gente diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. O que é a sombra da morte? É uma experiência de quase morrer? Eu nunca passei por essa experiência. Às vezes pode ter gente que nunca passou. Mas aqui, na verdade, os puritanos, eles usavam uma expressão para esse salmo. Os puritanos, eles estudaram muito a Bíblia, que era a noite da alma. É o momento mais difícil da sua vida. E perceba como isso é pessoal. Às vezes o momento mais difícil da vida de alguém vai ser a perda de um filho. Vai ser, às vezes, o passar por uma enfermidade. Vai ser o receber um diagnóstico de que você tem uma enfermidade difícil e que, quem sabe, até você vai ser curado. Às vezes o momento mais difícil da vida de alguém vai ser um acidente que ele passa, uma situação de extremo perigo, né? Uma situação de extrema escassez. Então, isso é muito pessoal, mas é a noite da alma. Às vezes vai ser até uma crise de fé. No caso de Elias, por exemplo, foi o quê? Foi uma crise de fé. Jezabel e Acabe já tinham dito que iam matar eles no início da seca. E ele ficou os 3 anos e meio tranquilo. Primeiro ele ficou no ribeiro de Querite, depois ele foi para a casa da viúva, ficou lá. Agora depois
que a chuva veio, que ele matou os profetas de Baal. Depois que tudo aquilo aconteceu, aí Jezabel disse: eu vou matar você. Aí ele ficou com medo de morrer. Mas Elias, por que você não teve medo antes? Então, naquele momento ele temeu. Ali foi a noite da alma para ele. E Davi está dizendo aqui: ainda que isso aconteça comigo. E o mais importante é, no hebraico, aqui não é a possibilidade. A gente que às vezes, quando lê, por isso que o ler português, às vezes, ele vai empobrecer um pouco a nossa interpretação correta do texto. Porque no hebraico não é ainda no sentido de que pode ser que sim, pode ser que não. Aqui é no sentido de quando. Todos nós vamos ter um momento desse. Todo cristão vai ter um momento. E alguns vão ter vários. Não, eu já tive a minha noite da alma. Isso aconteceu há uns 3 anos atrás. Foi muito difícil. Então agora é com você. Né? Mas isso seria o dia mal? Seria o dia mal? Na verdade, o dia mal é todo dia. Por isso que pode ser o dia mal no sentido de um dia muito difícil. Mas no sentido do Novo Testamento, a gente até já viu, né? Os dias são maus. Então todo dia para o cristão vai ser difícil. Mas se for o dia mal, no sentido de um dia muito difícil, pode ser também, né? Então aqui, o cristão vai ter dias muito difíceis, né? Porque nós somos entregues à morte o tempo todo. Como ovelhas ao matador, tá? Em Romanos. Mas tem dias que são mais difíceis que outros. Tem situações, isso é individual, né? Porque às vezes você passa por uma coisa e o irmão passa por outra igual, e ele olha para você e diz: você está assim por causa disso. É por isso que a gente não pode julgar o sofrimento do outro, né? A gente pode ajudar o outro a ter fé. De que forma? Pregando a palavra para ele. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Meu irmão está passando um momento difícil, eu não vou dizer: esse momento que você está passando é uma bobagem. Não, porque eu não sei a experiência de vida do meu irmão. Então eu vou para falar com ele o que eu também preciso fazer todos os dias para não esmorecer. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Percebeu como aqui a gente encontrou o coração, o antídoto, mais uma vez, o antídoto da ansiedade, o remédio que nos cura da ansiedade, a confiança em Deus. Não só no trivial, não só no diário. O que é o trivial, pastor? O diário é o comer, é o beber, é o se vestir. Mas é no sentido também do inesperado. Porque a gente às vezes se preocupa com o esperado. O que é o esperado? Por exemplo, se eu for perguntar a um irmão o que é o esperado, ele sabe que todo mês ele vai ter que fazer compras do mês. E Deus já enviou um outro irmão que tem carro. Aí eles fazem compra junto, o carro vem, chega bem passeando no chão, assim, de tanto peso que bota, né? A suspensão vai ter que trocar daqui a pouco. Então, todo mês vai ter esse dia das compras, enquanto ele estiver vivo, né, eu acho. Né? Graças a Deus. Quando estiver no céu, vai ter esse problema. Mas vai ter esse dia, então é algo esperado. Uma coisa que a gente vai esperar: a conta de luz e de água. São coisas que a gente vai esperar. Se o seu celular é pré-pago, vai ter uma hora que seus créditos vão expirar e você vai ter que pagar um crédito, se você quiser continuar usando. Se o seu celular é pós-pago, vai ter a conta todo mês. Então, isso é o esperado. Isso é o mal esperado, né? Você espera que esse mal chegue todo mês, né? Mas tem o mal inesperado. É uma chuva que ele pega no meio do caminho. Sabe? Uma escassez que vem de maneira inesperada, abrupta. Uma enfermidade. Quem é que espera ficar doente? Não. Daqui no dia 25 eu sei que eu vou ficar doente. Já estou me organizando para dia 25 ficar doente. Quem fica doente assim planejado? Alguém? Eu não tenho esse dom, né, de premonição. Então a doença normalmente pega a gente de forma o quê? Inesperada. Mas ainda que a gente passe por isso, eu não vou nem ficar ansioso com isso, porque se isso acontecer, e quando isso acontecer, eu não vou estar sozinho. Tu estás comigo. Quem é tu aqui? É o Senhor do começo. É o Senhor que é o pastor dele. É o Senhor que cuida dele. E uma das características mais bonitas é
o pastor normalmente ele conhece a ovelha desde o nascimento. Quem faz o nascimento de uma ovelhinha? É uma parteira? É um veterinário? Não, é o pastor. É o pastor que vai lá e ajuda no nascimento das ovelhas. Ele conhece desde pequenininho. E está lá acompanhando desde pequeno. Essa comunhão que Davi está falando, que a gente tem com o Senhor. Essa identidade. O Senhor me acompanha a vida toda. Ele tem cuidado de minha vida toda. Quando o Senhor, pela sua providência, permitiu um gigante desafiar o seu povo. Que gigante foi esse? Golias. E aí vai Davi, que ainda era um pequeno, não tinha chegado à fase adulta. E as pessoas começam a escarnecer de Davi, alguns começam a injuriar Davi, dizendo que ele estava fazendo aquilo para se amostrar. E Davi disse, não, eu vou. Ah, mas Davi, você é uma criança. Eu já matei um leão e um urso. O Senhor me entregou. Eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, veio um leão, matei. Na força e na fé do Senhor. Depois veio um urso, eu matei também. Da mesma forma vai acontecer com esse gigante. Então, olha as coisas que aconteceram com Davi até o momento do gigante. A gente não sabia, mas a Bíblia nos mostrou que esses acontecimentos tinham de fato ocorrido. E aqui ele diz, eu não temerei mal nenhum. Não, mas tem aquele mal, mas tem aquele outro mal, mas eu não vou temer. Porque eu não vou temer mal nenhum. Pode ser enfermidade, pode ser escassez, pode ser uma situação de extremo perigo, como Paulo revelou, passei perigos no deserto, perigos no mar, perigo na terra, perigo entre irmãos, perigo de todo mundo, de toda sorte, mas eu não vou temer. Não é eu vou ter pouco medo, eu não temerei. Eu não vou deixar o medo me dominar, porque tu estás comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. E aqui é muito legal, porque o Senhor, ele podia dizer simplesmente, né, que o seu cajado me consola, mas ele coloca dois instrumentos e é muito pedagógico, né, a gente aprender que o Senhor tem um instrumento para afugentar os lobos e um instrumento para corrigir as ovelhas. E o mais interessante, eles são feitos da mesma matéria-prima. O bordão é um pedaço de madeira sólida para você bater, o que a gente chamaria hoje de cacetete. Os policiais não usam mais isso, né? Na minha época, o policial ele andava com um cacetete aquizinho na cintura. Hoje em dia os policiais andam tudo com armas, né? E tem também aqueles que usam armas elétricas, né? Mas na época tinha um cacetete, aquele pedaço de madeira sólida. Arma de taser, né? Então aqui ele diz, tem o bordão é para afugentar os animais, que normalmente eram os lobos, e ele afugentava daquela forma. E o cajado era um pedaço de madeira mais fino, e que tinha uma espécie, né, de curvatura, e aquela curvatura era o tamanho certinho do pescoço da ovelha, para puxar a ovelha para perto. Olha que coisa interessante. Davi está dizendo, se vier um perigo, um lobo tentando me atacar, o Senhor vai dar nele. E se eu for o perigo para mim mesmo, de que forma? A ovelha, quando se distancia do seu pastor, ela está gerando uma situação de perigo para si mesmo. Aí ele vai e dá uma porrada em mim? Não, ele me traz para perto. Mas olha que coisa interessante. Eu tenho ouvido muitas heresias a esse respeito. E essa é a oportunidade de falar delas, né? E as pessoas dizem assim, não, porque o pastor, ele tem que ter uma palavra. Eu já ouvi uma pessoa até da nossa congregação comentando isso, e até colocou, eu acho, nas mídias sociais. Tem que ter uma palavra para a ovelha e uma palavra para o lobo. A pessoa que fala isso, ela não entendeu nada de Bíblia. Porque assim, a matéria-prima é uma só, a palavra. Agora, o que diferencia o lobo da ovelha é como eles reagem à palavra. O lobo se sente machucado e foge. A ovelha se sente atraída e vem para perto. Mas a palavra é a mesma.
Arrependei-vos e crede. E o lobo sai correndo. A ovelha diz: vou para perto de Cristo. Tenho que me arrepender mesmo e crer. Mas o lobo e vai embora. Não, mas o pastor tem que ter uma palavra para o... Desde quando o pastor tem uma palavra para o lobo? Você já viu? E Jesus, pregando para os lobos, ele disse o seguinte: nunca vi Jesus dizendo isso para os lobos. Não, pastor, mas Jesus pregou assim para os fariseus em Mateus 23. De fato, ele pregou daquela forma para os líderes religiosos. E pregou, inclusive, da mesma forma para aqueles seus apóstolos que também seriam líderes. E disse: cuidado com a hipocrisia destes, que você me viu falando para eles. Cuidado, porque a palavra que eu preguei para eles é para vocês também, viu, Pedro? É para você também, Pedro. É para você também, André. É para você também, Tiago. É para vocês, porque vocês daqui a pouco vão estar liderando e vocês vão ser também tendentes à hipocrisia. Não caiam nessa cilada. A palavra não era só para aqueles escribas e fariseus da época de Jesus. A palavra vale para a gente hoje, para a nossa liderança evangélica, para a gente não cair na mesma cilada, para a gente não se tornar lobo, ou não ter uma atitude de lobo, se dizendo ovelha. Então cuidado, irmãos, quando vocês e eu abandonamos a Bíblia e abraçamos frases de efeito que costumam acariciar o nosso pecado. Nosso pecado não tem que ser acariciado, tem que ser combatido. E aqui o bordão e o cajado são ferramentas diferentes feitas da mesma matéria-prima, a madeira. No caso, são ferramentas diferentes feitas da mesma matéria-prima, a palavra. A mesma palavra que ofende a alguns, atrai a outros. A mesma palavra que deixa alguns com raiva, deixa outros quebrantados e desejosos por viverem vidas santas. É a mesma palavra. Você não tem um evangelho para um grupo, um evangelho... Não, é o evangelho. Mas a gente tem vivido tempos preditos, onde as pessoas não suportam a sã doutrina. Então, você não suporta o fato de o evangelho ser o mesmo para todos. Então, você quer criar um evangelho para cada um. Aí você tem um evangelho para idoso. Vem cá, você passou de que idade? Então é evangelho para idoso. Você é criança? Evangelho para criança. Adolescente? Evangelho para adolescente. Você é jovem? Evangelho para jovem. Você é adulto? Evangelho para adulto. Qual a sua profissão? Você é empresário? Evangelho de empresário. Você é funcionário público? Evangelho de funcionário público. Não tem isso. Evangelho é evangelho. É uma notícia. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. De fato, nós cremos nele, nós nos arrependemos e o seguimos. Versículo 5, já concluindo. Versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui é muito interessante, irmãos, porque olha que coisa. Tem gente que fala da violência dizendo: mas Davi matou os filisteus. É mesmo, irmão? Você vive no Oriente Médio de 1000 anos antes de Cristo? Você vive? Você vive nessa época? Você quer ser como Davi? Então, você tem que voltar no tempo. Nós já estamos em um momento da história que Jesus disse: não, você não vai odiar o seu inimigo, você não vai fazer mal a ele. Daquilo que aconteceu no Antigo Testamento aconteceu como sombra de coisas que Cristo veio para esclarecer. É o que a gente chama de uma revelação progressiva. Deus permitiu determinadas coisas e, portanto, limitou a ação dessas pessoas no passado. Vou dar um exemplo. Deus é a favor da poligamia? Vocês sabem o que é a poligamia. É alguém ser casado com mais de uma pessoa. No caso, antigamente a poligamia era permitida só para homens. Mas a gente vai ver na nossa geração gente que vê poligamia também no sentido feminino, né, independente do gênero. Mas Deus nunca foi a vontade de Deus poligamia. Mas você vai ver que Jacó teve 2 esposas, Lia e Raquel. Foi a vontade de Deus? Não, foi o pecado de Jacó. E ele teve que viver com as consequências daquilo. É só você prestar atenção na vida de Jacó.
A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi teve várias esposas, era o costume da época dele. Mas era a vontade de Deus? Não. Mas Deus permitia que essas coisas acontecessem, mas não deixava de mostrar para aquelas pessoas que o que eles estavam fazendo é errado. No entanto, eles eram menos corrigidos do que nós, porque eles faziam e eles não sabiam direito. Lucas 12 ele diz: quem não sabia e fez, receberá poucos açoites. Mas a gente já sabe. E se a gente fizer, muitos açoites, porque a gente já sabe. Então é perigoso. Quando você vê, toda vez que você vê gente da nossa geração, principalmente os eruditos, né, aqueles que têm doutorado em teologia, que usam a interpretação da Bíblia do mal, eles vão pegar textos, por exemplo, para justificar a pena de morte no Antigo Testamento. Para justificar isso, alguém entrar na sua casa, você dá um tiro para matar no Antigo Testamento. Para justificar o crente se envolver com política no Antigo Testamento. Vem cá, e essa junção do Antigo e do Novo? Quer dizer que eu vou pegar só o Antigo e descarto o Novo? Irmãos, se tiver um texto no Antigo Testamento que não tem algo paralelo no Novo, é porque você não estudou direito. Porque tudo que foi falado no Velho foi falado no Novo também. De maneira mais clara ainda, que é como a gente está vendo no Salmo 23 aqui. Você nunca pode ler a Bíblia, nunca pode ler a Bíblia, seja ele no Antigo ou no Novo, sem que você enxergue a Cristo. Todo o texto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem que ser Cristo. Cristo é a nossa lupa, Ele é o nosso óculos. Se a gente não tiver como Cristo, como visão, a gente não vai entender o texto correto. Ele é a chave para a gente entender a Bíblia. Então aqui, quando Davi diz, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, ele está dizendo a mesma coisa que Paulo. Olha que coisa. Vamos abrir rapidamente em Romanos. Romanos, o apóstolo Paulo ele vai falar algo que fala do mesmo princípio que Davi está dizendo aqui. Deixa eu achar o texto de Romanos. Romanos capítulo 17. Olha que coisa. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, versículo 18, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. De quem? Sua? Minha? Não, de Deus. A ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não é a sua cabeça não, é a cabeça do seu inimigo. O que é brasa viva na cabeça do seu inimigo? É como a gente falou antigamente, antes de ficar ansioso. O seu inimigo vai ficar com a cabeça queimando, dizendo assim, essa pessoa está me tratando bem. Eu só tratei essa pessoa mal. Eu odeio ele, faço todo tipo de mal, quero que ele morra. E ele está me tratando bem. É como a gente viu aqueles que tiveram a oportunidade de assistir o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, aquele chefe da prisão que faz mal, que queria matar, que bota Lucas, né, para ser preso e ser sacrificado no outro dia. E aí a filha dele está para morrer e Paulo diz, Lucas é um bom médico, ele pode exercer a medicina e salvar sua filha. Aí ele manda Lucas buscar lá, buscar Lucas. E Lucas tem uma oportunidade. Lucas sabia a doença da menina, como ele diz, eu já vi essa doença, mas tem que agir rápido. E ele vai salvar a vida daquela menina. E aquele homem fica sem entender. Como assim você está fazendo bem para mim? Eu mandei você para a morte. Você estava ali, você ia ser sacrificado. Cristãos, irmãos seus em Cristo estão morrendo agora. Você ia estar morrendo agora. E você está salvando a vida da minha filha. Que ele não entende. Porque
Lucas agiu daquela forma no filme? Por quê? Porque é pelo amor que as pessoas vão ver que a gente é diferente. E a gente tem um Deus diferente. É o único Deus. A gente sabe disso, o mundo não sabe. O mundo não sabe que o nosso Deus é o único. E é o verdadeiro Deus e que há de julgar a todos. Mas o mundo vai ver que nós cremos pelo amor que nos diferencia dos demais. Por isso que aqui no Salmo, Davi já fala isso 1000 anos antes de Cristo. Eu confio no Senhor. É Ele que vai me vingar, não eu. E Davi fez isso. Quando ele teve a oportunidade de matar a pessoa que mais odiava ele, quem era? Não era nem os filisteus. Quem mais odiava Davi? Saul. E odiava Davi sem motivo. Porque Davi era um soldado diligente e um soldado fiel. E ele queria matar Davi de qualquer jeito. E Davi teve a oportunidade de matá-lo 2 vezes e não fez. Porque ele confiava em quem? Em Deus. Foi Deus que botou Saul como rei. Eu não posso tirar. Então ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Você confia nisso? Ou você vai tentar se vingar? Ou você vai tentar buscar a sua justiça? Ou você vai tentar fazer valer os seus direitos? Ou você vai confiar em Deus para que isso aconteça? Unges-me a cabeça com óleo. A cabeça era ungida, irmãos, somente em 3 momentos. Não é como hoje, né? Que, pastor, unge aqui a chave do meu carro. Pastor, unge aqui a chave de minha casa nova. Não, a unção com óleo era um fato bem limitado no Antigo Testamento. Ela acontecia somente em 3 casos. Era a unção do sacerdote, quando o sacerdote iniciava o seu ministério sacerdotal, ele era ungido. Quando o rei iniciava o seu ministério e também quando o profeta. Você vai ver, por exemplo, quando o Senhor fala com Elias e diz: unge Eliseu como profeta em teu lugar. Então esses 3 ministérios, que são os 3 ministérios, inclusive, que Cristo veio cumprir. Depois, é outro momento, a gente pode falar. Mas era nesse caso que se ungia com óleo. E Davi já se identifica. Ele já diz: olha, o Senhor ungiu a minha cabeça com óleo. E Pedro fala sobre isso. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos sacerdotes reais. Não há um sacerdócio somente dos pastores, líderes locais. Todo cristão é um sacerdote. Todo cristão está apresentando a Deus um sacrifício vivo, que é a sua própria vida. Você é o sacerdote e o sacrifício. O que o sacerdote fazia antes? Ele apresentava o sacrifício que agradava a Deus. E aqui ele diz: unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. A ideia é, quando o Senhor derrama a graça sobre nós, nunca é de forma limitada. De maneira que até as pessoas que estão ao nosso redor e que nem são crentes, muitas vezes eles são abençoados, de certa forma, com a nossa presença. A pessoa às vezes não vai ser crente, mas essa pessoa, só o fato de estar do seu lado, vai dizer: rapaz, essa pessoa é diferente. É a graça que está em você. É como a luz. Ela ilumina todo mundo. Se chegar uma pessoa que cega, a luz deixa de ser luz? Não, ela é luz. Mas tem gente que não vai perceber, porque é o que? Cega. Mas a luz é luz. O aroma. Tem gente que vai ficar sem sentir cheiro, né? Quando um dos efeitos do Covid dizia que a pessoa ficava sem sentir cheiro, né? Isso deixa do cheiro existir? Deixa do aroma existir? Vai ter gente que vai chegar e dizer: eu estou sentindo um aroma de tal. Ah, realmente, ali está cheio de rosas. Aí tem: não estou sentindo cheiro de nada. Então, o aroma é o aroma. Como cristão, ele é cheiro de vida para alguns e cheiro de morte para outros. A ideia é: quando o Senhor derrama a graça sobre mim, não é só para mim,
é como o irmão José até deu o exemplo. O sal, ele não é um alimento. O sal é algo que dá sabor ao alimento. É algo que a gente mistura o alimento para ressaltar o sabor. Ou muitas vezes, antigamente, né, e até hoje se usa o sal para você preservar determinados alimentos por mais tempo. Você salga, né? E aquele alimento não vai apodrecer, ele vai poder ficar mais tempo, né? Hoje a gente tem o refrigerador, mas aquele alimento vai poder ficar ao ar livre por um tempo significativo, uma vez que ele foi salgado. Então aqui ele está dizendo o mesmo princípio, que nós somos como a luz, nós somos como o sal. A graça não é só para a gente, a graça é para alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos alcançados para alcançar. E a conclusão do Salmo, irmãos, para que a gente possa ir para casa confiante hoje, 2 amiguinhos que sempre andam juntos, são irmãos gêmeos. Bondade e misericórdia. Você nunca vai ver a bondade sem a misericórdia. Rapaz, eu estava andando ali e eu vi a bondade passar, agora não vi a misericórdia, então você não viu a bondade. Você viu alguém muito parecido com ela, não era a bondade. Porque a bondade e a misericórdia, elas sempre estão juntas. É como o Salmo 73, que vai falar sobre o conflito que o cristão tem com a prosperidade do ímpio. Mas como é que começa o Salmo? Certamente Deus é bom para o mundo inteiro? Deus é bom para com Israel. Nós somos o Israel de Deus, como fala o Novo Testamento. Então é a ideia de que Deus é bom. E por que Deus foi bom com você? Porque Ele exerceu misericórdia. E a misericórdia é justamente Deus não nos punir a punição que nós merecemos. Porque essa punição já foi derramada sobre o outro, na cruz. Essa é a misericórdia. Misericórdia e a bondade me seguirão. E no hebraico é mais bonito. Já falei algumas vezes, eu não me canso de repetir. Eu sou apaixonado por esse texto. Porque a ideia aqui é uma ideia de marcação. A gente que mora num país que o futebol é um esporte bem conhecido, então no futebol você tem determinadas posições. Aqui a gente tem um jogador muito famoso que abriu mão do futebol para seguir a caminhada, que foi Reginho. Mas você no futebol, você tem pessoas que são especialistas em fazer gol, são chamados atacantes, né? Então você tem um atacante, você tem aquela figura que seria o meio de campo, que é aquele que arma. E você tem uma figura que é a figura do zagueiro. O zagueiro é diferente do goleiro. O goleiro ele fica lá no gol tentando impedir que a bola entre. O zagueiro o quê? Ele tenta impedir que os atacantes tenham a oportunidade de chutar para o gol. Então o zagueiro ele tenta impedir que o goleiro trabalhe. Então o que é que ele faz? Ele marca o atacante. E aonde o atacante vai, ele vai. Não sei se quem gosta de futebol, né? Então você vai ver atacantes muito famosos, né? Do meio do futebol, que é aquele Cristiano Ronaldo, Messi, o próprio jogador aqui do Brasil, Neymar. Então você vai ver, inclusive, que quando times vão jogar contra esses jogadores, eles colocam às vezes 2 marcadores, né? De maneira que esses jogadores, quando ele dribla um, já tem outro que chama aqui, na linguagem futebolística, é na cobertura. Eu não sei jogar futebol não, eu ouço. Então, aí tá na cobertura, porque ele deu um drible e o outro já pegou, né? Assim, errei, Reginho, se eu errar, a gente me corrige, porque ele sabe a linguagem do futebol, técnico, né? Então, a ideia desse salmo é bem assim, é tão legal esse salmo, porque a ideia aqui não é que você corre atrás do seu milagre, na linguagem do crente não é assim? Eu vou atrás do meu milagre, eu vou plantar o meu milagre. Pô, meu filho, então não vai ser milagre de Deus. Porque o milagre do Senhor, Ele que te acha. Ele que vai até você. A bondade e a misericórdia, elas te perseguem. Elias não queria mais saber de Deus, né? Ele queria morrer. Ele não queria mais saber de servir a Deus aqui nessa terra. Ele disse, eu quero morrer. Vocês já leram, né? Segunda Reis? Acho que é Primeira Reis, né? Ou Segunda Reis? É texto de Elias, acho que é Primeira Reis. E ele vai dizer lá, eu não quero mais viver. Mas a bondade e a misericórdia persegue ele.
Ô, come. Aí fez um pão, rapaz, até hoje eu fico imaginando aquele pão. Fez um pão, mas não é desses pão que Paulinho comprou outro dia. Chegou na igreja, pastor, eu acabei de comprar 10 reais de pão. Eu digo, gente, cadê? 2 sacolinhos, o pão chegou triste. Não, o pão subiu o preço agora. Que é difícil. 2 centavos o pão. Antes era 4 real. Mas agora ele renovou. E aí o anjo foi lá e pão e água. Dormiu de novo. E aí comeu, ficou forte, caminha e o Senhor fala com ele. Porque sempre desde o profeta. E tem um outro profeta que não é tão durão quanto Elias, que é um profeta fujão. Ele estava fugindo de Deus. Quem é o profeta que fugiu de Deus? Jonas. E Deus esqueceu de Jonas? Não. Deus levou a bondade e a misericórdia. Aonde, pastor? A tempestade? Claro. Ali é bondade. Deus não deixou Jonas se fazer mal. Porque qual seria o mal que Jonas se faria? Ir para longe de Deus. Quando você vai para longe de Deus, quem sofre é você. É verdade. Jonas, cajado, veio para cá. E o que foi o cajado? O peixe abriu a boca e disse: venha, Jonas. E trouxe Jonas para perto de Deus. 3 dias e 3 noites, olha Jonas ali, mansinho, orou. Não queria orar. Eu não vou falar com Deus. Passou, parece aquelas crianças, né? Quando era pequeno, ficava de castigo. Eu vou pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa. Aí você tá lá. Desculpa. Mas, rapaz, que coração duro. Você já imaginou você ficar 24 horas na boca de um peixe e não orar? Meu irmão, eu penso assim, na minha mente, o peixe abriu a boca e disse: Senhor, me arrependo e põe cinza. Mas Jonas ficou 3 dias. No 3º dia ele disse: eu me rendo. Agora, se eu sei que a situação depende do Senhor, fazer a vontade. É para ir para lá, para Nínive? Vou para Nínive. Quem foi que fez isso com Jonas? Foi a maldade de Deus? A bondade e a misericórdia. E mesmo depois disso tudo, Jonas é um livro tão pequenininho, mas irmãos, é tão bonito o amor de Deus em Jonas, não só em relação a Nínive, em relação a Jonas. Porque Jonas se comporta para ser uma criança mimada. Assim, tem um desenho bíblico que retrata isso com uns cabelos malucos assim de Jonas. Eu gosto desse desenho bíblico. Jonas fica assim. Aí, bem quente naquele local. E aí nasce uma árvore. Aí Jonas diz: é densa. Ele viu a bênção. Nesse calor. Ô Deus, viu a árvore. Aí Jonas vai lá. É profeta, gosta de quê? Tirar o chorinho. Aí Jonas vou esperar Nínive ser destruído, mas não preciso ficar acordado, né? Ainda vou dar 40 dias, ainda é noite. Aí ele está no ninho, Deus enviou vermes que destruíram a árvore. Para quê, irmão? Jonas, não dá essa língua. Jonas tomou ar. Jonas ficou carranquinha. E aí Deus vai falar com Jonas. Eu digo: que Deus é esse? Ô Jonas, você está chateado, Jonas? Por quê? Esse seu Edson. O que foi, Jonas? Aí, morreu. Olha, você está chateado por causa de uma árvore que você não fez. Sabe, o bonito é essa forma de Deus falar com Jonas. Deus podia botar um castigo em Jonas. Você está leproso. Aí depois, não, Senhor, não está leproso, me cura, não é para que eu fico de boa. Mas ele não faz isso. Ele conversa com Jonas. Você vê o amor de Deus. Bondade e misericórdia. E bênção. E eu vejo assim: meu Deus, que maravilha. É sempre bênção na vida do cristão, até aquilo que a gente pensa que é maldição. Porque é no cristão. Todas as coisas cooperam para o bem, porque a bondade e a misericórdia seguiam Jonas, mesmo quando ele estava jurando. Bondade e misericórdia, vou embora daqui. Ele não pode, Deus mandou ficar aqui, Jonas. Eu não vou obedecer você, vou obedecer Jonas, Deus.
Você vai chegar em casa hoje, quem que vai estar esperando? Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão. Quando ele vai? Um dia e outro não? Todos os dias. Por que eu não preciso ficar preocupado com o dia de amanhã? Porque a bondade e a misericórdia me seguirão amanhã. Amém. Porque o Senhor, que é o meu pastor, que cuidou de mim hoje, cuidará de mim amanhã. Porque ainda que amanhã seja um dia muito mais difícil que o hoje, o Senhor vai estar comigo amanhã e Ele vai me proteger todos os dias da minha vida. E quando ela acabar? Porque a nossa vida vai acabar. Um dia a gente vai para o céu. Essa é a nossa esperança e fé. E o que vai acontecer? Eu habitarei na casa do Senhor. Eu vou habitar lá. Eu não vou mais no... E eu achei isso interessante aqui, é um jogo de palavras. Porque a própria palavra habitar é de onde vem a palavra casa, né? Habitação, a ideia de tabernáculo. A gente chama de tabernáculo, né? A igreja vem dessa ideia de tabernáculo, que primeiro foi construído no deserto. E foi justamente aquela arquitetura e o pensamento do tabernáculo que gerou a criação do templo. E que hoje em dia a gente adota como igreja. Mas a ideia é, isso acontece aqui na terra. Aqui na terra a gente habita, a gente visita a habitação de Deus, que é a congregação dos santos. Mas no céu, a casa de Deus também vai ser a nossa casa, o céu. Por isso que no livro de Apocalipse diz, Deus vai morar no meio da gente. Então aqui Davi já tinha olhado, Davi já tinha visto algo que o apóstolo João ia ver milhares de anos depois. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Depois desse Salmo 23, você vai para casa ansioso? Alma. Em nome de Jesus, não. Quando você pensar em ficar ansioso, tome um remédio. Confie nas promessas de Deus, que elas são infalíveis. Deus nunca falha. Deus nunca se atrasa. É você que está com pressa, né? E a gente nunca vai ver uma pessoa que esperou com paciência no Senhor e se decepcionou. Porque aqueles que esperam com paciência no Senhor, o Senhor vem e os satisfaz. A Bíblia nos diz assim de maneira tão linda, né? Até poética. Nunca se viu um Deus igual ao nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, vamos descansar no Senhor? Amém? Pastor, eu estou descansando tanto que direto é um cochilo, né? Mas descanse mesmo, inclusive nos problemas. Descanse no Senhor. Obrigado, Deus, por esse conforto e consolo na noite de hoje. Ajuda-nos a confiar continuamente no Senhor, que a nossa confiança não esmoreça, mas cresça e resplandeça para a Tua glória, Senhor, para que de fato possamos exercer o nosso ministério de ser luz e sal nesse mundo de trevas. Que o Senhor seja visto, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém! E graças a Deus! E diga para você mesmo: eu confiarei no Senhor. Aleluia! Amém? O irmão Paulo já disse ali. Aleluia!